Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu quero fazer um vídeo aqui hoje diferente. Esse vídeo aqui ele é especial para você que está querendo começar a empreender, certo? Não interessa no ramo que seja, não interessa o ramo que seja. Pode ser vender plantas, pode ser vender salgado, vender din-din, não interessa, certo? Eu vou deixar uma frase aqui logo de início, certo? Para a gente refletir sobre ela. A frase é essa aí: comece onde está, use o que você tem e faça o que você pode. Gente, quando eu comecei a vender planta, eu comecei com uma caixa de 11 horas na feira do Ouro Preto em Petrolina. Levei uma caixa de 11 horas. Era o que eu tinha, a feira estava perto da minha casa. Se eu não tivesse na feira, eu tinha vendido na minha própria casa. O interessante é você começar com o que você tem. O que é que você tem? Você só tem uma caixa de 11 horas? Você só tem uma caixa de roseira? Você só tem um pouquinho de rosa do deserto? O que você tem, certo? Às vezes você tem um pé de acerola na sua casa, não tem um animal que se alimente daquilo, o pé de acerola dá uma carga muito grande, você não consegue dar conta de você sozinho aproveitar todo esse alimento, você tem uma geladeira com um congelador vazio, pega essa acerola, transforma isso aí em din-din. Cada região chamando de um nome, chama chup-chup, geladinho, vai vários nomes por aí. Então transforma isso em alguma coisa, transforma em geleia, transforma em doce, em polpa, em alguma coisa e vende. O importante é a gente ter atitude, a gente dar o primeiro passo. Se eu só tenho isso, então é isso que eu vou fazer. Eu vou botar aqui a frase novamente, certo? Para a gente se inspirar nela. Então tá aí, comece onde está, use o que você tem e faça o que você pode, certo? Essa é a primeira dica que eu vou deixar aqui pra gente. Só complementando aí, comece agora, comece onde você está, comece com medo, comece com dor, comece com dúvida, comece com as mãos tremendo, comece com a voz trêmula, mas comece. Comece e não pare, comece de onde você está. Com o que você tem, apenas comece. Fique com essa mensagem aí, certo? Para reflexão de vocês. E leva isso para a vida de vocês, para a vida toda, para tudo aquilo que você quiser fazer, certo? Se você começar a fazer uma coisa e por conta de qualquer dificuldade você desistir, fica difícil. Você pega aí, assista aí, tem vários vídeos aí no YouTube, tem vários livros que você pode comprar sobre a vida profissional dessas pessoas, dos grandes empresários, certo? Dos grandes. Veja quantos perrengues eles passaram na vida deles, quantas dificuldades, e veja se eles desistiram. Quem realmente cresceu, certo? Quem tem a vontade de crescer, quem chegou ao topo, veja se eles desistiram na primeira topada, no primeiro embaraço, no primeiro atrapalho, veja se eles desistiram. Eles procuraram como solucionar aquilo, procuraram como resolver, certo? Começaram pequeno. Então, a gente tem que procurar se espelhar nessas pessoas, certo? Não é a gente começar, eu vou dar aqui uma palavra, a gente se auto-sabotar, certo? Muitas vezes a gente vive se auto-sabotando. A gente mesmo é que cria os empecilhos, a gente cria as dificuldades. A gente tem a oportunidade na nossa frente, certo? Vamos supor, se eu estou trabalhando com plantas, se eu só tenho essas plantas aí que você está vendo, eu vou trabalhar com elas, eu vou cuidar delas para que elas permaneçam bonito, eu vou colocar o fertilizante, eu vou estar molhando, eu vou estar podando, eu vou fazer tudo o que preciso, certo? E vou trabalhar com elas até Deus me abençoar e eu conseguir melhorar. Eu não vou ficar me auto-sabotando, porque eu só tenho isso, porque está difícil de vender. Difícil tá para todo mundo, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está passando. A gente não pode se auto-sabotar, a gente não pode procrastinar, certo? Isso a gente não pode. A gente tem que ter fé em Deus, arregaçar a manga e ir para a luta, certo? Parar de dar desculpa, parar de criar obstáculo. Isso atrapalha o próprio crescimento da gente, atrapalha o crescimento da vida da nossa família. Isso vai mexer na nossa vida sentimental, vai causar uma depressão, depressão vai trazer outra doença e daqui a pouco você está aí, pelo amor de Deus, não sei nem o que dizer, certo? Então, se você tem aí uma caixa de planta na tua casa, se você tem um pé de acerola,
um pé de abacate, um pé de laranja, o que que você tem na sua casa? Olha ao seu redor. O que que você pode estar gerando renda? Com o que que você pode estar gerando renda aí? Certo? O que que você sabe fazer? O que que você sabe fazer que pode estar agregando, fazendo aumentar a sua renda mensal, a renda da sua família, o seu faturamento, né? Você tem capacidade de fazer trabalho escolar? Tem um monte de gente aí super atarefado que eu conheço, pagando a outras pessoas para fazer os trabalhos deles, trabalhos escolares. Se você sabe fazer isso, vai fazer. Você tem uma impressora em casa, um computador com internet, um notebook, dá para ganhar dinheiro com isso, né? Tem um monte de gente aí trabalhando com digitação. Então, gente, é a gente abraçar as oportunidades, procurar, certo? Procurar em que a gente pode estar agregando, né? Aumentando a nossa renda, né? Se eu só tenho isso, eu vou trabalhar com isso. Se Deus me der, for me abençoando, eu for prosperando, eu for tratando os clientes bem, eu vou fazendo meu trabalho direito, eu vou crescer, eu vou ter sucesso. Vou tentar corrigir meus erros. Onde é que eu estou errando? Eu estou tentando crescer, eu estou tentando corrigir, né? Você vê os grandes que chegaram lá, eles não desistiram. Em alguns momentos da vida deles, eles fracassaram. Teve muita gente aí que perdeu quase tudo, mas conseguiu se reerguer. Por quê? Porque eles tiveram fé, eles tiveram disposição, eles foram à luta, certo? Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou deixar mais uma frase aí, certo? Para nossa reflexão. E assim, que eu possa estar ajudando as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu estou falando isso, gente, porque muita gente tem me mandado mensagem, tendo as coisas em casa, certo? Mas estão se auto-sabotando, certo? Começa eles mesmos a colocar empecilho. Então, que isso sirva de reflexão. Então, pensa nessa frase aí agora. Não demore muito para perceber que é preciso pouco para ser feliz. O pouco com Deus é muito. Se apega com o pouco que você tem, agradece a Deus por ele e faz o que eu disse, arregaça as mangas e parte para a luta, né? Bora trabalhar que a gente vai vencer, a gente dá a volta por cima, a gente tem que crer, a gente tem que acreditar, certo? A fé, a gente tem que ter fé, mas a fé sozinha ela não produz efeito, a fé ela precisa de ação, a fé e ação. Se você tem fé, mas não tem ação, não vai resolver nada, uma coisa sem a outra não se complementa, uma precisa da outra. Então você precisa ter fé em Deus, que vai dar certo, que Deus vai te abençoar, mas você precisa ter ação, certo? Você precisa ter ação, você precisa fazer aquilo que está no teu coração. O que é que está no teu coração? É vender planta? É vender sorvete em casa, vender picolé, vender salgados, é vender bolo, vender trufa. Se tu não sabe fazer, a internet está cheia de receita aí para ensinar. Tem de tudo aí, certo? Para finalizar, essas frases eu baixei aí no meu celular. Valorize o pouco que você tem, mesmo que seja pouco. Dê importância a esse pouco, pois o que para você é pouco e sem valor, para outra pessoa pode ser magnífico. Pensa nisso, né? Para refletir e pensa nisso aí. O pouco que você tem, muita gente queria ter, certo? Muitos dariam graças a Deus para ter esse pouco que você está reclamando, que você não está valorizando, esse pouco que você não está dando valor. Então eu acredito em você, você também acredita em você e que Deus abençoe a todos nós. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.